O que era para ser a noite da afirmação, a noite de abrir uma vantagem que poderia ser decisiva para o título, acabou se transformando num verdadeiro pesadelo, e um pesadelo em dose dupla para a nação rubro-negra. Era a chance de ouro, a oportunidade de deixar o principal rival para trás na corrida pelo campeonato. Mas, no fim das contas, o que ficou foi a frustração de uma derrota dolorida e uma notícia simplesmente devastadora. Seja muito bem-vindo ao Bisbilhoteiro Rubro-Negro. É pra gente analisar junto esses momentos, os bons e os ruins, como essa noite difícil, que eu peço se inscreve aí no canal e já deixa o like para fortalecer a nossa nação. Agora sim, vamos mergulhar nos fatos para entender o que aconteceu. O roteiro parecia perfeito. Sabe, o palco estava todo montado, o destino parecia sorrir para o Flamengo. Tudo, absolutamente tudo, conspirava a nosso favor. A rodada começou com a melhor notícia que a gente poderia ter. O nosso concorrente direto pelo título, Palmeiras, jogando em casa, não conseguiu sair de um 0-0 com vitória. A mesa, como se diz, estava posta para o Flamengo dar um passo de gigante. E aqui a gente vê o tamanho do estrago. Olha só, o cenário ideal, como a vitória no Clássico, nos daria 5 pontos de vantagem na liderança, uma tranquilidade imensa na reta final. Mas a realidade foi cruel. Com a derrota, a vantagem caiu para meros 2 pontos. Aquela porta que parecia estar se fechando para o nosso rival se abriu de novo. Bom, vamos então para a análise do jogo para a gente entender como essa oportunidade de ouro escapou por entre os dedos. A história da partida foi a história de um time irreconhecível. O placar final diz muito, 2-1 para o Fluminense. Lúcio Acosta e Serna marcaram para eles. O Flamengo só conseguiu diminuir no finalzinho com um gol de pênalti do Jorginho. Um resultado que, sinceramente, nem reflete o que foi o primeiro tempo, que poderia ter sido bem pior. E essa frase aqui, nossa, ela resume com perfeição o que todo torcedor sentiu, principalmente na primeira etapa. Foi um time que entrou em campo de salto alto, achando que ia ganhar a qualquer momento. Faltou aquela atitude, aquela garra que um clássico decisivo exige. Então os fatores da derrota ficam bem claros, né? Uma atuação apática, passiva, uma defesa que parecia não conversar, o que resultou em erros fatais. Jogadores que são peça-chave no time tiveram uma noite para esquecer. A soma de tudo isso foi uma atuação que custou 3 pontos que pareciam certos na nossa conta. Vamos detalhar um pouco mais agora os momentos cruciais, porque essa derrota foi construída em cima de falhas, individuais e coletivas, que simplesmente não podem acontecer num time que está brigando pelo título. O segundo gol do Fluminense foi o grande símbolo da noite. Foi exatamente isso aqui, um erro coletivo pouco comum. Foi uma sequência de decisões erradas que acabou no gol que, na prática, matou o jogo. Vamos analisar o lance passo a passo para a gente entender a lambança. Primeiro, tudo começa com um recuo de bola muito perigoso do jovem João Vitor, que estava pressionado. Segundo, o goleiro Rossi, que já nos salvou tantas vezes, comete um erro técnico gravíssimo. Ele tenta dominar a bola com os pés, em vez de dar um chutão para longe. E o resultado, a bola sobra limpa para o Serna, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio. Uma falha inacreditável. E aqui a gente vê o lado humano do futebol, né? De um lado, um garoto de 17 anos, o João Vitor, que claramente sentiu o peso de um clássico tão decisivo. É uma pressão gigantesca. Do outro, o experiente Rossi, que não se escondeu, foi homem e veio a público assumir a responsabilidade. Uma atitude correta, mas que infelizmente não apaga o erro e o gol que a gente tomou. E é como se a derrota no clássico já não fosse ruim o suficiente, a noite de pesadelo ainda guardava o seu capítulo mais cruel. Pois é, a notícia que veio depois do jogo caiu como uma bomba. Transformou uma noite que já era muito ruim numa verdadeira tragédia para as ambições do clube na temporada. Olha só a cronologia dos factos, é de doer. Tudo aconteceu muito rápido. Na terça, o Pedro sentiu dores no treino. Na manhã de quarta, um exame de ressonância confirmou o pior, lesão muscular. E aí à tarde veio o anúncio oficial que nenhum rubro-negro queria ouvir. Nosso artilheiro, Pedro, está fora da final da Libertadores. Nas redes sociais, o próprio Pedro se manifestou. São palavras que mostram, claro, a tristeza enorme do atleta, mas também a confiança que ele tem no resto do grupo. Ele prometeu estar na torcida, como um de nós. Mas não tem jeito, é um golpe duríssimo. Diante de tudo isso, a grande pergunta que fica no ar é: e agora? Como é que o Flamengo se reergue a partir daqui? O cenário para os jogos decisivos que vem pela frente é, para dizer o mínimo, desafiador.
É a pergunta de $1 milhão, né? A pergunta que todo rubro-negro está se fazendo agora. E agora? O que fazer depois de uma noite que abalou completamente as estruturas do clube? Vamos listar os desafios. A liderança no Brasileirão está por um fio, com só 2 pontos de vantagem. A gente vai ter que disputar a final mais importante dos últimos anos sem a nossa principal referência no ataque. O moral do time está no chão e precisa ser reconstruído. Tudo isso tendo que lidar com a pressão e as críticas da torcida com apenas 4 jogos para o fim do campeonato. O ponto é, não há tempo para lamentar. E a gente termina com a questão que vai definir o nosso ano. Será que esse elenco vai encontrar forças para se redimir desses golpes e buscar os títulos? Ou a temporada que parecia ser dos sonhos corre um sério risco de terminar como um grande pesadelo? A resposta a gente só vai ter dentro de campo. A hora de apoiar sim, mas também de cobrar. Porque o que não pode faltar de jeito nenhum de agora em diante é a vontade que faltou no Clássico.